com o Senhor face a face e escutar a tua voz, ó Pai. Nós queremos te engrandecer, ó Pai, e dizer que só Tu és santo, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou a amar quando enviou o Seu Filho, ó Pai, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse amor, ó Pai, nos constrange, nos faz, ó Pai, querer Te conhecer mais, nos faz, ó Pai, querer ter uma vida separada, ó Pai, do mundo, uma vida separada do pecado, ó Pai. Mas sabemos que somos falhos, somos pecadores, que caímos, ó Pai, muitas vezes, e nós queremos, ó Pai, pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas vezes, ó Pai, que erramos com as nossas famílias, pelas vezes que erramos no trabalho, pelas vezes, ó Pai, que erramos no nosso íntimo, ó Pai, com o Senhor, ó Pai. Falhamos contigo e queremos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, para que podemos estar limpo diante do Senhor, ó Pai, e poder escutar a Tua voz e poder estar aqui na Tua presença, ó Pai. Quero agradecer, ó Pai, por esse culto, ó Pai, esse culto que foi programado e pensado durante todo esse mês, ó Pai. Obrigado pela vida do Sandro, que tem se colocado à frente da rede de homens para Te servir, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dele e que ele continue, ó Pai, tendo essa vontade, ó Pai, de levar a Tua palavra, ó Pai, para esses homens dessa cidade, essa cidade que carece tanto, ó Pai, do Teu amor, do Teu evangelho, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, continue usando homens como Sandro para alcançar mais e mais vidas, ó Pai. Senhor, eu quero Te agradecer também por essa igreja, ó Pai, que sempre aberta, ó Pai, para que nós possamos trabalhar aqui, ó Pai, Te servir, ó Pai. Ela é uma igreja que dá oportunidade, ó Pai, para que todos nós possamos Te servir. Que o Senhor continue abençoando a liderança dessa igreja, o pastor Paulo na direção da igreja, o conselho. Esteja, ó Pai, dando sabedoria e discernimento para levar, ó Pai, essa igreja cada vez mais adiante, que a gente possa avançar, não porque ela tem algo de bom, mas porque é o Teu nome, ó Pai, que estará avançando nessa cidade, e é o Teu nome que será glorificado. Quero agradecer também, ó Pai, por esse grupo de louvor, ó Pai, esses homens que dedicam, Pai, seus dons e talentos a Ti. Obrigado, ó Pai, porque esses dons, ó Pai, vêm do Senhor, ó Pai. Esses homens que tocam instrumentos com tanta facilidade, ó Pai. Esses homens que cantam uma voz tão bonita, ó Pai, que toca os nossos corações, são realmente homens que foram forjados pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor capacita eles a cada dia mais, ó Pai, para que eles possam exercer esse dom com sabedoria, com entendimento, com discernimento, ó Pai, usando para glorificar o Teu santo nome. Quero agradecer também, ó Pai, pela vida do Wesley, que se dispôs a vir aqui, está trazendo a mensagem para nós. Obrigado, ó Pai, por esse Teu servo, ó Pai, que tem Te buscado dia após dia, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, abençoando ele, ó Pai, à frente dos legendários, à frente dos movimentos que o Senhor tem colocado. Mas, acima de tudo, ó Pai, abençoe ele como homem, ó pai, como esposo. Abençoe a vida da Eloá, abençoe a vida dos seus filhos, ó Pai. Esteja nessa casa, sempre presente, onde o Seu nome, ó Pai, o Senhor seja o primeiro naquele local, ó Pai. Que eles possam reconhecer a cada dia que tudo vem do Senhor e que tudo é para o Senhor, ó Pai. Senhor, mas eu quero colocar, ó Pai, também a vida de cada homem que está aqui, que já chegou, os que estão chegando, que estão no caminho, ó Pai. O Senhor sabe das dificuldades que esses homens têm enfrentado, das lutas, ó Pai, que eles têm tido. E o Senhor sabe, ó Pai, que muitos deles estão aqui desesperados, ó Pai, precisando que o Senhor fale com eles, ó Pai, precisando escutar a Tua voz. Eles querem, ó Pai, Te conhecer, eles precisam encontrar esse Pai que ama, ó Pai, cada um de nós, que pode transformar vidas, ó Pai, pode mudar histórias, ó Pai. Que esses homens, ó Pai, que estão chegando, que estão aqui presentes, que eles possam escutar uma palavra que venha tocar o Teu coração, ó Pai, que possa transformar vidas, ó Pai, que eles possam sair daqui homens melhores, maridos melhores, pais melhores, ó Pai. Que dessa forma, ó Pai, a família que o Senhor projetou possa ser exaltada. Senhor, abençoe as pessoas que estão com dificuldade de chegar até aqui. Abra o trânsito, ó Pai, encerre negócios, encerre, ó Pai, discussões, encerre tudo o que está acontecendo para que eles possam chegar aqui a tempo, que eles possam cultuar, que eles possam escutar a Tua palavra, ó Pai, porque sabemos que a palavra de hoje não voltará vazia, ó Pai.
A palavra que será entregue hoje, ela foi escrita em primeiro lugar no teu coração, ó Pai, para falar aos nossos corações. Ministra, ó Pai, a nós essa noite. Eu quero pedir também, ó Pai, por cada família aqui representada, cada casa. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que Teu Santo Espírito vá visitar cada casa aqui. Abençoe, ó Pai, os nossos filhos que estão em casa. Abençoe para que eles possam estar protegidos, ó Pai, pelo Senhor. Que eles possam estar guardados debaixo das Suas asas, ó Pai. Enquanto estamos aqui, podemos descansar sabendo que o Senhor, ó Pai, o guarda de Israel, está cuidando dos nossos lares. Abençoe também as nossas esposas, ó Pai. Proteja suas mentes, seus corações, ó Pai. Abençoe também para que, quando chegarmos em casa, com um coração diferente, elas possam notar essa diferença, ó Pai. Possam notar Cristo em nossas vidas, ó Pai. E que elas possam ver, ó Pai, que nós Te amamos e que, porque Te amamos, nós decidimos amar ela dia após dia, ó Pai. Que esse amor, ó Pai, seja frutificado dia após dia e que venha, Pai, agradar o Teu coração. Abençoe também os nossos trabalhos, ó Pai. Tira toda a preocupação aqui nesse meio. Pessoas que estão preocupadas porque estão passando por dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, problemas, ó Pai, mais diversos no trabalho. Que o Senhor, ó Pai, possa estar cuidando disso nesse momento. E que cada um de nós possamos descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Que a gente possa estar aqui com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, pronta para escutar a Tua voz, ó Pai, sem se preocupar com as vozes, ó Pai, que o inimigo fica colocando na nossa mente, ó Pai. E eu quero, ó Pai, também agradecer, porque sabemos que o Santo Espírito já se faz presente nesse lugar, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai, esse local é consagrado ao Senhor, ó Pai, e que tudo que acontece aqui nesse local, ó Pai, que o inimigo não tenha sequer condições de enxergar, de ouvir, ó Pai, e que o Senhor cerque, ó Pai, essa igreja, ó Pai, com seus anjos nesse momento, ó Pai, protegendo esse local, para que nada, ó Pai, venha tirar a nossa paz, que o inimigo não venha, ó Pai, com artimanhas para distrair as pessoas, ó Pai, trazendo sono, trazendo outros pensamentos, trazendo distração, trazendo preocupação, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos declarar que o inimigo está derrotado nesse local, ó Pai. Que esse local, ó Pai, é só o Teu nome, ó Pai, que é exaltado, os Seus anjos aqui, ó Pai, estarão presentes durante o louvor, dançando e cantando conosco, ó Pai, subindo e descendo, os céus estarão abertos nesse local, Pai. Nós cremos nisso. Obrigado porque sabemos que o Senhor já escutou as nossas orações. Sabemos que o Senhor já recebeu, ó Pai, esse culto que será ministrado ao Senhor. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, sabe de tudo que irá acontecer e das vidas que serão transformadas aqui nessa noite. Então, nós queremos Te agradecer. Obrigado, ó Pai, pelo Seu imenso amor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? Uma boa noite. Vamos começar esse culto, vamos nos colocar em pé. Você que já esteve aqui, você que estava aqui no período de oração, mantenha o seu pensamento ligado no Senhor. Você que chegou agora, se ligue no trono da graça, Jesus está aqui. Eu gosto de dizer que o que você precisa está aqui, porque Jesus está aqui. Amém? Amém? Eu quero te convidar a louvar ao Senhor comigo e com meus irmãos. Eles não ensaiaram muito hoje. Eu gostaria que você nos ajudasse a dizer que Ele é digno, que Ele é incomparável. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, diga isso. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga assim comigo, diga assim, eu vou construir a minha vida em Ti, Jesus. Você vai construir a sua vida em Jesus? Ele é a rocha da sua salvação, amém? Amém? Então vamos dizer isso bem forte. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti.
Mostra, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos aplaudir Jesus. Ele está aqui nessa noite. Amém? O Senhor nos chamou para sermos fortes guerreiros, mas Ele não nos vai deixar sozinhos. Amém? Não vamos guerrear sozinhos. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Crônicas, que o rei chamado Josafá viu o seu reino ser invadido por 3 exércitos, e ele teve medo. E assim ele nos ensinou uma lição. Ele dobrou o joelho, chamou todo o seu reino para jejuar, e só assim Deus falou com ele. E Deus disse assim: não temas, não se pasme, não se espante. Essa peleja você não vai ter que pelejar. E diz a palavra que Deus deu vitória para Israel. Deus deu vitória para aquele povo. E aquele povo marchou, mas marchou louvando ao Senhor. Amém? Eu te convido a louvar comigo, como um guerreiro, mas como um guerreiro que tem Cristo, como um guerreiro que sabe que vai vencer. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Você já passou tanta coisa nessa vida. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz, Jesus, mas tua voz me acalmou. E a voz do Senhor é poderosa. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Levante as mãos e cante comigo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Diga assim, ó. Não há não há doença nem culpa que fiquem
Então aplauda Jesus, aplauda o Senhor. A graça e a paz. Pode sentar, pessoal. Lucas, coloca o QR Code lá, por favor. Boa noite. É um prazer recebê-los todos aqui. Nós somos a Rede de Homens da Primeira IPI de Maringá. Nosso culto, para quem não conhece, é a primeira vez que está aqui, celebrado uma vez ao mês, onde nós nos reunimos, temos um momento de uma palavra direcionada para nós e depois temos a confraternização, lá que vocês já viram que está ficando pronto, né? Então, nós somos breves aqui para ter bastante tempo para a gente ficar junto. Amém? O QR Code que a gente está apresentando aqui para vocês, quem puder selecioná-lo aí no celular, a gente tem o Wi-Fi da igreja também, vocês ficam à vontade. Ele dá acesso à nossa landing page, e na landing page você tem o grupo do WhatsApp, você tem bastante interações com ele ali. Cadê o Serginho? O form está aqui ou está entrando aí? Tá bom. Vai entrar, né? Então tá bom. Quem está visitando a gente pela primeira vez hoje? Levanta a mão, por favor. Casa cheia. Que bênção. Sejam bem-vindos. É um privilégio tê-los aqui conosco. É uma alegria tê-los aqui conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos a estarem aqui com a gente, tá? Pessoal, eu vou trazer uma palavra rápida aqui. Uma palavra que tem tocado muito no meu coração. E, literalmente, é uma palavra que se chama empatia. Quantos aqui usam a palavra empatia? Pois é. Eu não usava muito essa palavra empatia, mas meu filho está na 6ª série e ele teve um trabalho sobre a palavra empatia. E ele falou na nossa casa sobre a palavra, eu fiquei olhando, olha que coisa linda, empatia, né? Coisa que a gente deve ter. Mas a palavra do nosso Senhor pega muito forte sobre a palavra empatia. E eu gostaria de convidá-los aí a abrirem suas palavras em Mateus 22, de 37 a 39, e na sequência iremos falar de João 13, 34. Tá? No Antigo Testamento, Mateus remete na parte da palavra empatia dando o seguinte significado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? O significado desse amor, de amar o teu próximo como a ti mesmo, é amar o teu próximo da maneira que você gostaria de ser amado, de ser tratado, ou seja, de calçar o chinelinho do irmão e entender a fase que ele está passando. Porém, quando Jesus chega, nós temos uma alteração em João 13, 34. Agora não é mais como a si mesmo, mas como eu vos amei. Isso é o significado da empatia de Jesus. Desceu do trono de glória, viveu todas as mazelas, todas as dores, todos os problemas que nós, seres humanos, tivemos, Jesus passou. Ainda morreu numa morte vergonhosa de cruz, porém ressuscitou e vivo está. Essa é a palavra que nos move. Então, meus amados irmãos, vem o convite para essa noite de empatia, de amar o teu próximo, literalmente, como Jesus amou a igreja. E Jesus amou a tal ponto que deu a sua vida em favor de todos. Em favor de mim, pecador, que estava num lamaçal de pecado, de vocês, nós que não tínhamos salvação. Essa foi a maior utilização da palavra empatia. Sejamos empáticos. Na nossa casa, com a nossa esposa, na hora de ajudar ela a servir em casa, a cuidar das coisas, lavar uma louça. Lavar uma louça. Estou fazendo minha... Está difícil pegar o ritmo, né? Lavar a louça. A gente se pergunta, né? Por que eu tenho que lavar essa louça, né? Tanta gente aqui para lavar essa louça, mas você tem que lavar a louça. Para a honra e a glória do Senhor. Parece que é fácil, mas não é muito, não.
né? Toda hora, você vai final de semana, domingo, o povo come sábado e domingo, café, amanhã janta. Você termina, você já começa de novo. Mas glória a Deus pela louça e pelo alimento. Eu queria deixar 3, 4 perguntas para vocês sobre empatia. Ouvir antes de julgar, se importar antes de apontar, estender a mão antes de virar as costas e servir antes de exigir. São 4 situações fortes que nós temos aí. Se a gente começar a pegar uma, eu vou dar uma dica para vocês. Servir antes de exigir. E para finalizar essa palavra, nós temos aprendido, dentro do que nós temos vivido, dar a vida pelo nosso irmão. Que vocês deem a vida de vocês pelo seu irmão. Não apenas a vida que eu falo é dar um tempo. Um café. Toma um café com o teu irmão. Dedica aquele tempo para o seu irmão. Para a sua família, para o seu filho. Brinca com o seu filho. Leva sua esposa para passear, para ir no cinema. Dá da sua vida para o seu irmão. E se necessário for, morra pelo seu irmão. Para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém? Serginho, cadê? Deu certo? Ó, então tá. Ali está o QR Code. Pessoal, por favor, alterou esse QR Code hoje que a gente colocou no Forms, agora, porque antes você entrava no site. Aqui vai aparecer os dados para vocês, tá? Nós temos uma equipe que vai entrar em contato com todo mundo que preencher o Google Forms. Para quê? Para deixar o nosso contato à disposição. Ah, Sandro, eu sou de outra igreja. Não tem problema, meu querido. Você só coloca que você é de outra igreja, mas você vai receber uma oração nossa. E se você precisar, nós estaremos à sua disposição. Nós temos uma equipe que chama Team Jesus, Time de Jesus, prontos para atendê-los com todo amor e carinho. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por esse louvor maravilhoso que está sendo representado aqui. Muito obrigado pela nossa igreja que nos recebe. São todos muito bem-vindos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Sandro, vem cá. O Sandro trouxe uma palavra sobre empatia, bem rapidinho aqui. Amados, algo que revela a maturidade de um homem é quando nós nos identificamos pela nossa identidade. E a nossa identidade é corpo de Cristo. Apenas nós usamos uma identificação. Camisa laranja, camisa verde, camisa azul, seja qual for a camisa, diante de um movimento, diante de algo que nós fazemos, de nós servirmos ao Senhor. Uma forma de servir é uma identificação, mas o nosso olhar é de identidade, corpo de Cristo, seja qual for a cor da camisa ou o movimento que eu e você façamos parte. Que nós possamos ter essa maturidade de homem, de olhar um para o outro pela identidade como o corpo de Cristo. Amém? Obrigado, Sandro. Irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos trazer aqui os nossos motivos de oração. O pessoal do louvor já vai estar aqui. Enquanto esta canção será entoada, você que passou ali pela porta, você anotou o seu pedido de oração e nós consideramos isso algo muito importante, como um ato, pode trazer aqui, como um ato de fé, e eu creio que é a sinceridade do seu coração, daquilo que você expressou ali. E nós queremos, ao final dessa canção, depois que você trazer aqui, nós vamos orar, apresentar ao Senhor. Então, como um ato de fé, já venha como uma atitude de oração. Não na dependência da oração que será feita aqui, mas você já vem com essa atitude de fé, confiando no Senhor. Amém? Assim que a canção começar, você já pode vir e nós vamos orar na sequência. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Quantos aqui foram encontrados por esse amor? Glória a Deus. Eu vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber
e eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou, não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, posso eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Se você pode, levante sua mão e diga: não me abandonou, não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Diga: eu vaguei, e eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, isso basta. Eu só tenho você. Eu vaguei, e eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu só tenho você. Só faltava eu perceber. Mais do que coisas, mais do que negócios, mais do que o mundo pode oferecer, nós buscamos a presença de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos encontrou, deixou as 99 para buscar a gente, Pai. Muito obrigado, Jesus. Se você pode, com toda a sua força, diga: eu vaguei. Ele te encontrou, e eu vaguei. Mais uma vez, diga: eu vaguei, eu vaguei, e eu vaguei o mundo lá fora, isso basta, Jesus. Só tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Uma salva de palmas para aquele que nos encontrou. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar por esses pedidos aqui. Peço que você estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, cada motivo de oração apresentado aqui. Aqui, ó Pai, representa corações de homens que estão carecendo de uma resposta de oração, de um milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha trazer a cura, Senhor, diante daqueles que passam por depressão, ansiedade, Senhor, e venha ministrar o profundo da alma e o coração desses homens. Aqueles que enfrentam, ó Pai, pecados que estão ali presos, Senhor, venha trazer libertação. Pai, venha restaurar relacionamentos, o casamento, relacionamento com os filhos.
Senhor, venha dar sabedoria e direção para os negócios na empresa, para que esses homens possam honrar o Senhor, ó Pai. Deus, nós apresentamos cada pedido de oração aqui, Senhor. Cada um veio com um ato de fé, reconhecendo que só o Senhor pode fazer algo, Pai. Deus, a partir desta noite, visita cada um. Venha trazer a paz que excede todo entendimento, Senhor. Venha ouvir o clamor, a oração destes homens. Nós apresentamos aqui, Senhor, crendo e reconhecendo que Tu és Deus sobre cada situação, sobre cada causa, sobre cada pedido aqui, Pai. Deus, venha fortalecer a fé desses homens, que eles perseverem no Senhor, continue buscando o Senhor, ó Pai, e que sobretudo sejam gratos sobre cada resposta de oração, que reconheça o agir e o mover do Senhor, ó Pai, sobre cada ato. Nós apresentamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, pessoal. Queria chamar o Wesley aqui na frente. Queria chamar a nossa coluna de oração. Wesley Carvalho, o Wesley Santana. Pastor, o senhor pode vir aqui também, por favor? Pessoal da coluna. Tem 3 Wesley aqui, só para largar. Meus queridos, o pessoal da coluna de oração que vocês estão vendo, pode subir aqui. Eles são responsáveis por esse momento de culto, estarem em oração por vocês, para quem não é a primeira vez que está aqui. Então, nós estamos num ambiente muito seguro, um ambiente 100% espiritual, num culto que é 100% para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu fiquei muito feliz quando o Wesley aceitou o convite de vir pregar aqui. O Wesley é filho dessa igreja. E nós temos uma história longa, uma história de família longa. Para quem não sabe, meu avô foi discipulado pelo avô dele, meu pai é amigo do pai dele a vida inteira, e nós também somos amigos. Mas a primeira vez que eu conheci o Wesley, eu tinha 7 anos de idade, eu morava em Londrina na época. E a gente foi num acampamento Shalom. Alguém já foi nesse acampamento Shalom aqui? Pois é. Rapaz, chegou eu lá, moleque correndo para lá e para cá, eu falei, é nesse que eu vou colar, né? Um olhão verde, sorrisão largo, moleque bonito, filho, um bonito até hoje, podemos falar. E foi uma alegria. E a gente caminha junto a vida inteira. Mas a parte fundamental, em 2006, quando eu me casei, e eu morava em Curitiba, e eu mudei aqui para Maringá, o primeiro culto que a gente veio assistir, aqui na igreja, eu e a minha esposa, o Wesley me convidou para fazer parte da célula dele. E graças a Deus por aquele convite. Porque se não fosse aquele convite, nós não sabíamos se estaríamos aqui hoje. Como que as coisas são importantes. Eu chamei a nossa torre de oração aqui para fazer uma oração pelo Wesley. Wesley, nós vamos orar por você, pastor. Nosso pastor presidente, Paulo Gessé, vai fazer essa oração. Amém. Você pode estender uma das mãos aqui? Pai, nós te agradecemos pelo teu filho, que está aqui nessa noite para trazer a tua palavra. Que ele seja a boca de Deus. Que teu Espírito Santo use ele poderosamente, Senhor. Que não seja ele a falar, mas seja o Senhor. E Deus, fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Precisamos daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Ah, Senhor, prepara o nosso coração, quebra toda a resistência. Dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz e obedecer. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Seja tudo isso aqui, Pai, para a tua honra e glória. Amém. Amém, querido. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigado, pastor Gessé, pastor Wesley, Zé Carlos, Sandrão, todos esses homens aí que nos convidaram e nos deu a oportunidade de vir aqui, de participar desse momento tão especial. Eu quero agradecer em nome de Jesus. São muitos homens, são muitos amigos, são muitos companheiros de jornada que nós temos aqui nessa igreja. Tem uma história que o Sandrão até pediu para dar um pouco de testemunho, e é isso que Deus também falou no meu coração.
E eu quero agradecer em nome de Jesus por essa oportunidade. A todos os legendários que estão aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua vida, pela sua participação, pela sua história. Aqui para mim, nesse momento, eu confesso para vocês que emocionado. Para mim é um momento difícil, é um momento que Deus está mexendo no meu coração. E Deus está falando muito no meu coração. Foi nessa igreja, quando eu tinha 12 anos de idade, no primeiro congresso de missões. Se eu não me engano, a gente está no 31º. 30º, alguma coisa assim. 35º. Eu estava aqui no primeiro congresso de missões. Hoje é o 35º. E Deus falou comigo. E eu lembro onde eu estava sentado e quando eu tinha 12 anos de idade. E aí aqui na frente só tinha um mapa gigante. E eu só conseguia enxergar o mar. E eu não entendia muito porquê, mas aquele homem que estava ministrando, ele começou a falar de um navio missionário. E por 7 anos eu estive orando e fui desenvolvido. E Deus me levou para esse navio missionário aqui nessa igreja. Eu fui enviado por essa igreja para ficar 2 anos num projeto missionário. Foi nessa igreja, foi aqui. Eu estava sentado mais ou menos naquele lugar ali, no meio desse lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo, quando um dia uma moça entrou num culto, domingo pela manhã. E essa moça entrou pela porta ali, uma moça linda, bonita. Eu olhei para aquela moça e falei, opa, tem gente nova chegando no pedaço aqui nessa igreja. Vamos ver, né? Vamos conhecer. E hoje essa moça é minha esposa. É Eloá. Foi aqui nessa igreja que eu conheci minha esposa. Hoje eu tenho meus 3 filhos, temos 27 anos, vamos fazer 27 anos de casados. E que foi nesse templo, foi nesse lugar aqui que eu pedi a mão, entreguei a aliança e eu fiz o compromisso da história junto com a minha esposa. Aqui eu tenho histórias incríveis, aqui eu tenho uma história de vida. Passei daqui do 0 aos 35 anos. E Deus tinha falado desde o começo para mim desse ano que aquilo que eu fosse ministrar nas igrejas e para que as oportunidades que eu tivessem era para falar sobre menino e homem. Era para chamar os homens a uma condição de deixarem de ser meninos e se tornar homem. Isso que Deus tem falado, quem é da liderança dos legendários já viu falar um pouco isso nas 2 últimas reuniões que nós tivemos de liderança, de coordenadores. E não foi à toa, porque Deus também começou a trabalhar o meu coração, porque na hora que vieram me convidar, o único desejo meu era, eu não vou. Tem algo nessa história com a igreja que está muito complicado, mas eu não sei o que eu vou fazer. E eu fui orar e no seguinte momento Deus falou assim, você vai, porque é hora de fechar um ciclo. É hora de mudar a história. É hora de você estar lá naquele lugar, porque eu te chamei para isso. E eu sei que muitas coisas aconteceram. Eu saí da igreja há 13 anos atrás, de um processo que não foi fácil para mim, porque essa era a minha igreja. E Deus me chamou para ser pastor, eu estava para ser ordenado. E eu não fui ordenado aqui nessa igreja. Eu fui ordenado em outra igreja. E para mim aquele momento não foi um momento fácil. Foi uma história que aconteceu. E Deus começou a contar muitas histórias da minha vida. E quando Ele começou a falar de menino, o Sandro já contou uma história aqui, né? E aqui eu convivi com tantos meninos que estão aqui no meu lado, que estão aqui de farda laranja, que estão aqui sentados. Muitos meninos que a gente organizava os acampamentos, os eventos. E era uma bênção, era maravilhoso, a gente via Deus agindo e fazendo. Mas a gente também fazia coisa de menino. Como eu era bonitão, o Sandrão também era dos mais bonitos. A gente às vezes combinava de qual menina que a gente ia ficar. Dar uns beijinhos naquela época, era só isso. Então, às vezes, um experimentava e passava para o outro. Olha que coisa feia. Mas era isso que a gente fazia. Era verdade, não tem problema. A gente era menino. A gente ficava com as meninas. Na verdade, assim, elas queriam ficar com a gente. Não era culpa nossa. Mas acontecia, né? A gente cedia, e aí a gente dava uns beijinhos aqui, dava uns beijinhos ali. Mas a gente fazia coisas de menino. Eu não esqueço o dia que, além de todas essas coisas, eu desci de bicicleta. Quem é da época que essa igreja tinha corredor desse lado de cá e corredor para o lado de lá, não existia o corredor central, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tem uns 20 aí
dinossauro da nossa época, que participava dessa época. Não tinha corredor central, tinha corredor lateral aqui, outro corredor lateral ali. E eu junto com meu primo, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 300 membros mais ou menos, 125 era da nossa família. Família Matos e companhia. Eu tinha 23 primos da mesma igreja. O que vocês acham que a gente fazia com essa igreja? A gente detonava a igreja. Eu lembro o dia que eu vi com meu primo de bicicleta, a gente entrou aqui, ó, tinha um tapete novinho, estava recém-feito. Nós atravessamos aqui, ó, e estava muito rápido, não deu tempo da gente dar aquela parada, a gente apertou o freio de trás e deu aquela derrapada assim, ó, no carpê. Ficou aquela marca no carpê aqui, ó, 2 marcas no carpê da igreja. Coisa de moleque. Como que pode moleque andar de bicicleta dentro da igreja? Fomos chamados para o conselho, levamos bronca. Né, aquela pressão, como é que pode? O que nós vamos fazer com esses moleques que não tomam jeito? Eu lembro do dia em que tinha uma cortina, que era fechamento do palco, e eu e meu primo de novo subimos em cima da cortina, nos penduramos nela e caiu a cortina inteira. Caiu tudo assim que tinha na frente da igreja. Eu fiquei com tanto medo, tinha 11 anos de idade. Eu fugi, na época não tinha telefone celular, não tinha nada, a gente fugiu para a casa da nossa avó. Ela morava lá no BNH, nos blocos do BNH, lá para baixo da universidade. E nós ficamos lá escondidos o dia inteiro, à noite, aquele desespero, o pessoal procurando a gente morrendo de medo de apanhar, de ser expulso da igreja, sei lá, meu pai. A gente fazia coisa de moleque, a gente era menino. E como menino fazia coisas de menino, e assim a gente passava o nosso tempo e a nossa história. Temos muitos outros amigos aqui, o Douglas, trabalhamos tantas coisas. Nós saímos fazer compra com um carro emprestado de um presbítero, a gente tinha 16 anos de idade, já dirigia, aí sai fazer compra para o acampamento. A gente levou mais de 600 adolescentes num ano, em 3 acampamentos, a maioria deles nóia, e vieram muito para a igreja, foi maravilhoso. Eu pegava as drogas na mão, a gente pegava as coisas da mala das pessoas, e aquela vontade de usar, né? Mas a gente era líder do evento, líder do negócio, a gente deixava guardadinho, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, tal. E sempre no final eles entregavam, a gente via a transformação de vida. Eu participei de 10 multiplicações de célula dessa igreja. Começamos na primeira e formamos pelo menos mais 25 líderes que foram crescendo e formando outros líderes. Está aqui, né, o Trote, está aqui o Giovanni, passaram pela nossa liderança, outros homens que também passaram. E a gente era tudo na mesma idade, a gente aprontava, a gente errava, a gente falhava, a gente cometia pecados, a gente era menino. E Deus foi trabalhando no meu coração e falando muito sobre esse momento, sobre essa experiência. E eu acredito que essa história hoje, onde eu estou fazendo aqui, nesse lugar, nesse momento, é um ciclo que Deus está fechando para a honra e glória do Senhor Jesus. Você acredita que Deus tem ciclos na sua vida? Você acredita que pode ser o fim da sua história de ser menino e você se tornar um homem de verdade? Amém? Chegou a hora, chegou o momento da gente nos tornar homens. E eu lembro de toda essa história, de tudo que a gente viveu aqui, e foi maravilhoso, foi tremendo. Mas também teve muita presepada, teve muita coisa errada, teve muito problema. E tudo isso Deus foi desenvolvendo no nosso coração, foi trabalhando na nossa vida, e foi confirmando o seu chamado nessa história. E eu tenho a alegria e o privilégio de estar aqui mais uma vez, de volta. Porque nesse ciclo, quando eu fui chamado para ser missionário, nesse ciclo em qual Deus me deu o chamado pastoral e tudo aquilo que eu vivi, eu me via um dia pregando na frente dessa igreja. E 13 anos atrás, quando eu saí dessa igreja, eu não tive a oportunidade de voltar aqui para pregar. E essa é a primeira vez que Deus está me dando esse privilégio de realizar o meu sonho de moleque, um sonho de menino, de voltar a estar aqui nesse templo, de estar aqui junto com esses homens e poder compartilhar da palavra do Senhor. Então, se eu estiver mais emocionado, vocês me perdoem, porque para mim já está sendo maravilhoso o que Deus está fazendo. E esse ciclo que Deus está fechando no meu coração. E esse novo momento de unidade para a igreja brasileira e para a igreja presbiteriana independente de Maringá é extraordinário. Nos 35 anos que eu estive nesta igreja, eu não me lembro de um pastor da 2ª IPI de Maringá estar pregando aqui. Nos últimos 13 anos que eu estou lá, eu não lembro de um pastor de lá vir pregar aqui.
e nós somos duas igrejas irmãs, da mesma denominação. E eu quero declarar em nome de Jesus que se quebra, esse ciclo se fecha, e a unidade prevalece em nome de Jesus entre a nossa denominação, entre as igrejas de Maringá. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Se não houver unidade entre os homens, não vai prosperar. Se não tiver unidade, nós não vamos avançar. Se não estiver na presença do Espírito Santo em oração, nós não vamos conseguir. É isso que Deus está levantando na nossa cidade. Homens de oração, homens de unidade, homens que têm amor, homens que têm honra, homens que estão vivendo uma nova história. Coloca a sua mão aqui, assim, ó, nessa altura aqui, ó. Coloca aqui todo mundo a sua mão, ó. Hoje nós estamos aqui, ó, nesse nível. Sabe onde Deus quer levar você? Sabe qual é o nível que Deus quer levar? Ó, lá em cima, ó, levanta. O máximo que você puder, levanta, levanta. É lá em cima, nesse nível que Deus quer trazer você em nome de Jesus. Essa aqui é a altura de menino, ó. Essa aqui é a altura de menino. Nós estamos sendo chamados para ter a estatura de um homem, em nome de Jesus. Eu quero trazer um pouco desse desafio que Deus tem colocado no meu coração e falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é isso que transforma, que é isso que muda. De menino para homem. A palavra de Deus em Coríntios, capítulo 13, 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Está fácil de entender, né? 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao juízo, sede homens. Sede homens. Estamos vivendo uma fase, uma época, um momento muito difícil na história da humanidade sobre a hombridade. Nós olhamos para trás na geração que está chegando dos nossos filhos e falamos assim, que geração fraca. Olha quanto gay que está aparecendo, olha quanto cara que não tem força para nada, que não tem mais vontade de fazer as coisas, que desiste facilmente. Não é verdade que a gente fala isso? Nós vivemos uma época em que nós temos 7 bilhões de hashtag escritas na internet, na Deep Web, dizendo hate man, odeie o homem. Vivemos numa época do maior levante da história do feminismo. Nunca antes na história da humanidade as mulheres tomaram conta daquilo que é responsabilidade dos homens. Que fase que nós estamos vivendo? Que momento que nós estamos passando? Será que você consegue entender isso e perceber isso? Você talvez tenha visto, está vendo por aí o que está acontecendo com o homem de hoje. Cadê o homem de verdade? Cadê o macho? Está faltando hombridade, está faltando responsabilidade, está sobrando omissão, está sobrando nervosismo. Nós estamos na maior época, no maior índice da história de suicídio. Sabe onde mais aumentou o nível de suicídio? Entre os homens. A cada 100 mil, isso porque não está tudo registrado, porque tem todo um cuidado para não registrar suicídio, divulgar, mas a cada 100 mil pessoas, 9 que se suicidam são homens. É o maior índice da história. Por que que um homem está desistindo da sua própria vida? Nós fomos criados para ser valentes, corajosos. Homens foi forjado para ir para a guerra, para lutar. O homem da antiguidade tinha que sair para caçar. E não tinha mais necessidade nenhuma. A motivação dele era viver. Pronto. Ele precisava viver. E para isso ele estava feliz, ele ia atrás da caça, ele ia atrás da sua luta, ele ia atrás da sua batalha, ele ia atrás para viver as experiências que ele tinha que viver. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou para mim, que diz: não tenha medo de morrer, mas tenha medo de não viver. Você consegue entender o que essa frase significa? Se eu perguntar para a maioria de vocês, para nós, e para mim, isso sempre foi uma
resposta, graças a Deus, mais tratada, mas se perguntasse o que você mais tem medo, eu ia responder, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo da morte. O problema é que hoje, nós estamos com um monte de homens zumbis, na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa igreja. Nós estamos vivendo uma sociedade que nós não, além de termos medo de morrer, nós também não estamos vivendo, perdendo a motivação, crise de ansiedade, crise depressiva, dificuldade de compreender a realidade, falta de amor com a sua esposa, falta de relacionamento com os filhos. Quantos de nós não entregamos um celular para resolver o nosso problema, em vez de entregar o nosso coração, em vez de entregar a nossa palavra, em vez de entregar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Será que nós estamos realmente vivendo esse tempo de crise? Por que temos tantos meninos no meio de homens? Por que nós estamos passando por isso? Por quê? E o que está acontecendo com os homens de hoje? Qual tem sido a sua luta? Aonde está o seu coração, a sua mente? O que nós temos feito? Por que está tão difícil de fazer essa transição? Porque a gente ainda não larga as coisas de menino para que a gente possa ser homem de verdade. Por que está tão complicado? Por que está tão difícil de tomar decisões para que a gente possa alcançar a estatura e a maturidade de Cristo, de homem, de varão, daquele que você ama, que você conhece, que você já viu o testemunho, que você já entregou a sua vida. E se você que está aqui ainda não fez isso, você vai ter essa oportunidade, porque é através dele que tudo isso pode mudar na tua vida. O que está acontecendo e como encarar esta situação? Para mim ilustrar um pouquinho, trazer algumas lições para a nossa vida, eu quero trazer um pouco da história de um personagem bíblico já conhecido, chamado de José. José do Egito. Alguém aqui já ouviu falar de José do Egito? Legal, legal. Esses dias eu passei lá na portaria da universidade, aí eu cumprimentei o porteiro novo, falei, opa, tudo bem? Como é que é teu nome? Ele, José do Egito. Aí eu, puxa, que legal, né? Seu José, tá tudo bem? Prazer, eu sou o Wesley. Né? Gostei dessa, hein? José do Egito. Ele olhou para minha cara e falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, legal, porque tem um personagem bíblico, né? Aí você está se colocando como José do Egito. Eu falei, não, esse é meu nome mesmo. Eu sou José do Egito. Aí eu fiquei meio assim, eu perguntei, mas você veio do Egito? Aí ele falou, por favor, né? Aí marcou meu coração, José do Egito. Esse é o homem, quantos são inspirados nesse personagem que traz uma história muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. E, em primeiro lugar, ele era um 11º filho de uma família no qual ele era um dos favoritos. Seu pai, chamado Jacó, tinha um cuidado, sabe, um paixão, uma coisa especial sobre a vida dele. E aí eu quero perguntar para você aqui, entender um pouquinho, né, entre homens, tá? Aqui é o bate-papo entre homens. Alguém aqui já se achou ou foi realmente o favorito da sua casa? Quero ver quem vai assumir. Olha os homens de verdade, ó. Olha só quanto favorito tinha na sua casa, ó. Olha quanto homem favorito. Tem mais aqui? Tem bastante, hein? Olha só, lá no fundo também. Interessante, não imaginava que ia ter tudo isso não, viu? Eu estou mais do outro lado, eu nunca fui o favorito, então eu estava querendo ver, achando que tinha menos favorito na família. O favorito na nossa casa sempre foi meu irmão mais novo, o caçulinha entre os meninos, tal, né? O William, que é aqui dessa igreja. Então, ele nasceu nessa família, ele era o 11º filho e ele era o favorito do seu pai Jacó. Você já imagina, e você é o favoritinho aí de casa, o que acontece quando você é favorito e tem irmãos, né? Irmãs, né? As pessoas ao redor, o que começa a acontecer dentro de casa? Pai, tome cuidado, tá? Você mostrar favoritismo dentro da sua casa. Situações em que José passou, e não foi ele que escolheu. Ele não pediu para o pai para ser o favorito, ele pediu? Não pediu. Ele viveu isso. Mas a história bíblica conta que José, então, ele nasceu nesse lar, ele era preferido, ele era o queridinho e tinha uma pancada de irmão para achar ruim, não é? Ele tinha muito irmão para poder gostar e não gostar dessa história, e isso aconteceu com José ao ponto de que ele começou a sofrer perseguição, ele começou a passar por situações difíceis, mas não só isso, José
ele também recebeu um dom de Deus, porque ele sonhava, ele tinha sonhos. Deus trazia revelações para a vida de José. Ele era um homem sonhador. Quem aqui é sonhador? Deixa eu ver, tem sonhadores aí? Glória a Deus por isso. Temos que sonhar os sonhos de Deus, temos que buscar os sonhos do Senhor. Só que José, cara, o José ele tinha sonhos. E os sonhos dele, e ele falava isso para os irmãos, falava isso para o pai. O sonho dele é que quando ele crescesse, um dia ia acontecer que os irmãos dele, o pai dele, a família dele, ia estar toda ajoelhadas aos pés de José. Dá para crer num negócio desse? Dá para falar isso para as outras pessoas, para os seus irmãos, para o seu pai? Dá para acreditar que um cara desse tinha essa coragem? Era um menino. Estava vivendo, crescendo, ele recebia sonhos, ele compartilhava, ele era um menino. Ele cria muito naquilo. Não sei, a Bíblia não fala se isso é falta de sabedoria, muita sabedoria, mas ele falava, ele compartilhava, e isso trazia pior ainda as consequências para o lado dele, aonde ele começou a ser rejeitado, aonde ele começou a ser humilhado, a ponto em que esse homem foi vendido para alguns mercadores que estavam ali passando e indo para o Egito. A história conta, então, que eles judiaram do irmão, eles bateram no irmão, até achavam que já estava morto, mas ele não estava, então resolveram vender, ainda fizeram a graninha com o cara. E aí foram à presença do seu pai e falaram assim, olha, infelizmente uma fera atacou José e ele morreu. Imagina a crise que foi instaurada nessa família. Um pai que amava demais um filho, e ele recebe a notícia da morte daquele filho. E aqueles filhos mentiram para o seu pai, porque o venderam para ser levado embora. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu não sei qual é a crise de paternidade que você tem na sua casa. Eu não sei qual foi o sofrimento que você passou. Eu sei que aqui tem histórias dramáticas. Eu sei que tem aqui histórias de omissão de pai e mãe, de omissão de pai na sua vida. Eu sei que aqui tem histórias de pais que foram agressivos na sua vida, de pais que foram soberbos, de pais que não souberam fazer aquilo que deveria ser feito, de pais que talvez sofreram e nunca falaram nada. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você está sofrendo até hoje, o que você está passando, mas eu quero que você reflita, olha a história desse homem, José, rejeitado pelos irmãos, abandonado, agora um órfão de pai vivo. O pai dele nunca vai saber onde ele vai estar. Acabou. Não tem mais pai, não tem mais história, não tem família, não tem nada. E a história continua dizendo, esse homem foi acusado e punido injustamente. Levado para o Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, e esse homem, um dos homens de Faraó, e ele trabalhava, ele era um servo fiel, ele era um servo justo, mas de repente a mulher de Potifar inventou uma historinha porque quis dar em cima dele, ele fugiu, e aí eu vou dar uma parada aqui, cara, porque a conversa aqui é séria. Hoje nós não estamos vivendo uma geração de homem que está fugindo, pelo contrário, nós estamos vivendo uma geração de homens que está se entregando. A história de José mostra que quando apareceu a oportunidade, ele tirou os olhos. A cada 12 homens que eu converso na montanha, a cada 10 homens que eu converso aí fora, na média, nós estamos com 6 a 7 homens que estão envolvidos com pornografia, que estão envolvidos com sexualidade depravada, que estão envolvidos com transtornos provenientes do vício sexual. José, a hora que apareceu a oportunidade, ele pulou fora. E eu quero desafiar você, homem, a tomar essa decisão de mudar como menino para se tornar um homem, para você pular fora dessa amante, para você pular fora da pornografia, para você pular fora dessa sexualidade pervertida que você está vivendo, para você ser um homem de verdade em nome de Jesus. Amém? Mas mesmo ele fazendo o que era certo, ele foi punido, ele foi julgado e ele foi levado para a prisão, como se ele tivesse feito. Esse homem foi para a prisão, foi preso, ficou isolado, ficou esquecido por alguns anos, distante. E mais uma vez a gente pode se relacionar aqui com essa história. Quantos de nós somos esquecidos?
Quantos de vocês e eu, muitas vezes paramos para pensar e falar, nossa, não está valendo a pena tudo que eu estou fazendo, eu não tenho reconhecimento, ninguém me dá um parabéns, a minha esposa não me elogia, na igreja o pastor não elogia, somos dependentes de que ficar sendo reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo, buscando esse nível de reconhecimento. Chega de mimimi, chega dessa dependência dos outros falarem quem você é. Jesus Cristo já falou que você é filho amado do Senhor Jesus. Você não precisa de mais nada, além de ser reconhecido como filho. Jesus, quando foi sendo batizado, abriu-se os céus, desceu uma pomba e disse, esse é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer. Sabe o que Jesus tinha feito para o Pai naquele momento? Sabe qual tem sido os milagres, as colheitas? Qual foi o resultado até agora daquele momento? Nenhum. Jesus passou do seu nascimento aos 30 anos de idade, na casa do seu pai, um marceneiro, vivendo a vida. A Bíblia conta poucos momentos, poucos episódios da sua história, mas foi logo ali que Jesus já falou, esse é o filho que eu tenho todo prazer. Meu irmão, você é um filho que Deus tem prazer no teu coração. Você foi chamado para que Ele tenha prazer naquilo que você é, em quem você é. E Ele te chamou aqui hoje à noite porque Ele quer falar com você. E Ele ama você, Ele cuida de você. Você só precisa dEle, você não precisa do reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa ter uma conta bancária muito alta, você não precisa ficar lutando para ter reconhecimento porque você tem dinheiro. Você não precisa ficar se matando para ter conhecimento, para que os outros te reconheçam. Você precisa se colocar na presença do seu Pai, Filho amado, em quem Ele tem todo o prazer, em nome de Jesus. Amém? Mas a história conta de algumas coisas que foram passando e acontecendo. Por um sonho interpretado na prisão, ele foi chamado, ele foi lembrado, e ele foi para a presença do faraó, e aí o seu propósito começa a fazer sentido. Olhe para trás, olha o que aconteceu na vida de José até agora. Só perrengue, não é verdade? Só Deus zica. Ainda assim de um cara que nós estamos falando que fazia bem, né? Fazia direitinho, cumpria com seus propósitos. Mas foi dando um monte de coisa errada. Meu irmão, se as coisas estão dando errada na tua vida, e você está pensando em desistir, você está errado. Se porque as coisas não acontecem como você acha que deve ser, você está errado de novo. As coisas não precisam acontecer do seu jeito. Você só precisa confiar que as coisas estão acontecendo do jeito de Deus na sua vida. Porque José precisou passar por um processo na vida dele. Ele precisou passar por muitas coisas. Ele precisou passar por muito perrengue, por muita coisa injusta, até mesmo injusta, para que ele pudesse chegar aonde Deus o chamou. E Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. E se ainda não se cumpriu, ele vai se cumprir. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Ele assumiu uma função importante ao lado de Faraó. Ele foi governante, ele foi governador. É como se hoje, a maior nação do mundo, talvez os Estados Unidos, o Donald Trump chamasse um cara para ser o braço direito dele. Quase que como se fosse o Elon Musk. Então, é mais ou menos isso. Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, ele foi chamado para ser o governador, o segundo homem, o braço direito de Faraó, naquela nação mais poderosa na época, que era o Egito. E para finalizar esse momento com José, a história mostra que aí chegou o momento onde se separa o menino do homem, que eu quero que você traga e coloque no seu coração. José, então, nesse status, nesse poder, e a gente às vezes ouve, né? Você quer conhecer um homem, dá poder, dá autoridade, dá poder para ele que você vai conhecer um homem, quem ele é de verdade. E aqui chegou a hora da verdade na vida de José. José tinha poder. José tinha o caixa na mão. José tinha toda a possibilidade. E a fome atacou toda aquela região, ao ponto de que aqueles irmãos de José tiveram que mudar e ir para outro país, ir lá e pedir ajuda, porque não tinha mais comida. E, de repente, José está ali naquele trono, junto de Faraó, e aquelas pessoas pedindo, e ele enxerga os seus irmãos chegando na direção dele. Imagina você passando o que você está passando na tua vida, com teu sócio, com a tua esposa, sei lá, com teus filhos,
na tua família, eu não sei qual que é o teu perrengue, aquilo que mais aperta o teu coração. Talvez você olhe para trás e tudo que você passou na sua paternidade, tudo que você viveu no teu passado, talvez coisas que estão acontecendo agora, e a doença, e tantas coisas que acometem as nossas vidas. Mas agora você está com a chave na mão, você está com o poder de tomar decisão. E aqueles que te venderam, aqueles que te judiaram, aqueles que te tiraram a vida, estão diante de você. Tinha ali antigamente um menino, que era José, que fazia muitas coisas na presença dos seus irmãos. Mas ele foi forjado pelo Senhor, e quando ele chegou naquele momento, o que José fez? Qual foi a atitude de José? A palavra de Deus mostra que José, diante dos seus irmãos, ele até que fez algumas coisas para ele sentir um pouquinho o coração deles, mas em nenhum momento ele usou do seu poder, ele usou da sua autoridade para fazer mal aos seus irmãos. Pelo contrário, José, ele tomou uma decisão de receber os seus irmãos, de apoiar os seus irmãos. Ele recebeu os seus irmãos de coração aberto, e ali, como um homem de verdade, ele acolheu os seus irmãos. Ele tomou a decisão de, como um homem. E uma das coisas mais lindas na história de José é que o rancor, a tristeza, o sentimento que existia, tudo, ele perdoou os seus irmãos. Ele pediu perdão para os seus irmãos. Seus irmãos pediram perdão para ele. E Deus foi tão gracioso que permitiu seu pai a viver todo esse tempo. E foram muitos e muitos anos depois. E o seu pai foi também na sua presença, e o seu pai esteve lá junto com ele. E Jacó, o seu pai preferido, teve a alegria e o prazer de ter restaurado a relação de pai e filha, a sua paternidade. E ali sim uma família se juntou. E ali uma história foi concluída, um ciclo se fechou de restauração em nome de Jesus. Um ciclo de nova vida, um ciclo de amizade, um ciclo de cuidado, de proteção. E ali o próprio José deu de comida, o próprio José ofereceu as coisas que ele tinha, ofereceu o próprio reino que ele estava, tudo que ele tinha conquistado, para que os seus irmãos pudessem desfrutar também. Será que nós estamos preparados como homens para tomar atitudes assim? Quem talvez está te magoando, quem talvez te enganou pelas costas, quem te traiu, quem te roubou, quem te enganou. Será que nós vamos continuar agindo como meninos, como moleque, e querendo pagar com a mesma moeda, com o mesmo preço, da mesma forma? Ou nós vamos agir como homens, e nós vamos amar essas pessoas? Foi essa a atitude de José, foi essa a atitude de Jesus. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Por 3 anos, Jesus amou a vida de Judas, ensinou Judas, discipulou Judas, caminhou com Judas. E mesmo quando traiu, ele ainda amou Judas. Hoje, muitos de nós somos homens amargurados porque temos raiva no nosso coração. E raiva é coisa de menino, é coisa de moleque. E eu quero dizer nessa noite para você, para que você venha abrir o teu coração, para que você tenha esse amor perdoador em nome de Jesus. Chegou o tempo de fechar o ciclo de você amar e perdoar a vida do seu pai. Chegou o tempo de você perdoar a vida daquele teu sócio, talvez daquele teu patrão, que você ainda sofre até hoje. E é como um câncer para você, talvez nem a pessoa saiba, mas você está sofrendo. Está na hora de você perdoar a tua esposa, que você responsabiliza e culpa tanto. Essa história está trazendo para nós essa oportunidade para que a gente possa tratar, para que a gente possa resgatar, para que a gente possa reviver, para que a gente possa fazer novo de novo, em nome de Jesus. Amém? Como eu já disse, e eu quero terminar dando o meu testemunho sobre 3 coisas. Há 13 anos atrás eu deixei essa igreja. Não por minha vontade, por uma decisão da liderança. E talvez naquela época, eu fui um menino. Porque eu não aceitei. Nos primeiros anos eu fiquei com raiva.
eu falei mal de pessoas, eu julguei, e eu fui um menino. Eu errei. Mas Deus está fechando esse ciclo. Porque enquanto eu orava e eu estava preparando essa ministração, foi isso que Deus trouxe muito forte no meu coração. Que Ele queria me trazer aqui. Eu não sei o que Ele vai falar no seu coração, eu sei que Ele é poderoso para falar de diferentes formas para cada um, e Ele está falando. Mas Ele falou para mim, eu quero que você vá lá na frente e peça perdão. Porque você saiu, era um menino, mas eu estou te forjando porque você agora é um homem. E homens têm que trazer perdão, restauração e unidade. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus e trazer um selo para essa história em nome de Jesus. Eu peço perdão para a primeira igreja presbiteriana independente de Maringá, a minha igreja. Pelo menino e o moleque que eu fui. Por não entender o processo que Deus estava fazendo eu passar. E como eu agradeço hoje a Deus pelo que Ele fez eu viver da minha saída até agora. Porque eu vivi um processo de ser forjado. Aqui eu tinha toda a minha família, que eu estava na minha zona de conforto. Aqui a conversa era outra. E o menino que estava aqui talvez nunca ia deixar de sair. Mas tendo que ir lá fora e buscar novas experiências e ouvir o chamado de Deus e dizer, Senhor, eu estou preparado para levar o Teu Evangelho para quem o Senhor quiser, para onde o Senhor me levar, mesmo que seja de outra igreja, mesmo que seja para outras pessoas que eu não conheço, e para muitas outras coisas que Deus trouxe no meu coração. Eu tenho vivido esse processo, e hoje quero selar esse momento e finalizar esse ciclo, e dar glória a Deus pela liderança dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, pela visão do conselho, pela visão dos homens que estão nessa liderança, pelo trabalho que essa igreja tem continuado a fazer e vai continuar fazendo, e vai continuar sendo referência nessa cidade, no nosso estado e no nosso país, em nome de Jesus. Me perdoe, igreja. Com 29 anos eu deixei o vício da pornografia. Deus se levantou e disse, como você quer servir a mim e se manter dessa forma? Eu conto os dias, eu conto os anos de quando eu consegui vencer até hoje. E é isso a forja que Deus quer trazer para homens na nossa sociedade no dia de hoje. Para que você tome decisões profundas, para que você deixe os vícios, para que você largue a pornografia e para que você viva uma nova história no relacionamento, no seu casamento, no relacionamento familiar, na sua vida no dia a dia, nos seus filhos. Uma das coisas mais terríveis que Deus mostrou para mim é que eu sou porta da sexualidade dentro da minha casa. Se eu quero ver filhos sadios, se eu quero ver filhos saudáveis sexualmente, se eu não quero ver meus filhos perdidos em homossexualidade, em perversão sexual, eu sou a porta da minha casa. Então você saiba disso. Muitos homens que fazem isso na sua própria casa, você é a porta e você está deixando ela aberta. Chegou a hora de você fechar e trancar, e jogar a chave fora, e vencer isso em nome de Jesus. Há 3 anos atrás, quando eu estava indo pela primeira vez na montanha, eu era um participante. Achava que eu já estava bem preparado e forjado. Mas teve coisas que Deus falou profundamente no meu coração. E uma delas parece ser simples, mas eu quero compartilhar com vocês. Deus falou para mim, nessa experiência. Você é um homem que ora com as pessoas, você é um homem de Deus, eu confio em você, a gente tem um relacionamento. Mas e a sua esposa? Você tem orado com ela todos os dias? E eu não orava com a minha esposa todos os dias. E aí Deus de novo, mais uma vez, disse, isso era coisa de moleque, coisa de menino. Menino que não se importa de abençoar, de ministrar, de cuidar, de orar com a sua esposa todos os dias. Agora você é homem, você precisa ter atitude de homem. De lá até hoje, eu oro com a minha esposa todos os dias em nome de Jesus. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Já falei algumas vezes, mas é um compromisso que eu tenho. Pode ser que quando a gente está brigado, a gente está mal, eu tenho que ir lá e orar pela vida dela. Que difícil. Eu tenho razão, eu estou machucado, mas eu tenho que ir lá orar pela vida da minha esposa. Porque eu tenho um compromisso com Deus em primeiro lugar.
No outro dia a gente levanta, parece que nada aconteceu. Nas nossas orações, as transgressões foram apagadas. Eu quero desafiar você, homem, a deixar de ser menino e você orar com a tua esposa. E você assumir compromisso de oração sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Porque como meninos a gente precisa receber oração. A gente precisa que gente ore pela gente. Como homens, nós temos que orar um pela vida dos outros. Amém? Como menino, a gente pensa primeiro no bem-estar. Como homem, a gente pensa no bem coletivo, no bem dos outros, muito antes do seu mesmo. Como menino, nós temos medo de morrer. Como homem, temos medo de não viver. Menino, ele é vaidoso, arrogante, orgulhoso, inseguro. Homem é confiante, não é ciumento, ele é humilde e sabe para onde vai. O menino, ele trabalha para promover os seus próprios feitos. Ele aumenta o problema para valorizar suas conquistas. O homem trabalha para os outros, faz com alegria, sem necessidade de reconhecimento. Ele minimiza o problema e valoriza as pessoas. O menino se irrita com facilidade, é violento, é agressivo, fica bravo por qualquer coisa. É nervoso. Quantos homens hoje estão tendo esse tipo de atitude de menino? O homem, ele tem equilíbrio, ele sabe se controlar, ele trata as coisas com mansidão. Acima de tudo, ele é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão conhecidos como filhos de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Levanta sua mão se você é filho de Deus. Você precisa ser pacificador, meu irmão. Os filhos de Deus são reconhecidos como pacificadores. Nós não vamos aumentar o problema, nós não vamos ficar de mimimi, nós vamos ficar falando mal das pessoas, dos nossos líderes, dos nossos governantes. Não, nós vamos pacificar. Nós vamos trazer a paz, somos embaixadores da paz. O menino acha que tudo está conspirando contra ele, é rancoroso, desconfiado, tem baixa autoestima. O homem, as pessoas confiam nele. Ele é bondoso, ele tem segurança naquilo que ele fala. Ele não gera confusão. O menino se alegra quando as pessoas erram, caem ou sofrem as consequências. O homem se alegra com o sucesso do outro. Ele não se alegra com a injustiça. Ele tem empatia. Está escrito aqui, Sandrão. Ele tem empatia com a dor do próximo. Você quer ser um homem? Você quer deixar de ser um menino? Você quer ser um homem? Amém? Você quer deixar de ser menino? Eu quero finalizar com esse desafio para mim e para você. A palavra de Deus diz assim, Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia enganam. Você quer ser homem? Um homem de verdade? E não mais um menino em nome de Jesus? Quero convidar você para ficar em pé, se puder tocar um teclado. Quero convidar você para ficar em pé aqui nessa noite. Que você feche os seus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. E eu quero que você faça essa reflexão. Aonde que eu estou sendo menino? Você pode falar com o Senhor Jesus agora. Peça para Ele revelar no teu coração. O Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Ele revela. Ele já falou muito aqui para você. Ele já falou qual é o ponto. Ele já mostrou para você o que você tem que mudar, o que você tem que fazer. Ele já está trazendo o seu coração. Falta agora você tomar atitude de homem. É agora o momento em que você tem que tomar a decisão. Que você tem que deixar esse moleque para trás, esse menino para trás. As coisas de meninos que você costumava fazer. Agora é um novo homem, é um homem na presença de Deus, é um homem de verdade. É um homem comprometido com a sua palavra, é um homem que vai buscar em oração, é um homem que vai de joelhos lutar as suas lutas, é um homem que está em transformação.
Peça ao Senhor agora: Senhor, me ajude. E eu quero ser um outro homem, um homem comprometido com a tua palavra, um homem sério, um homem honesto. Fala, Senhor Jesus. Pai, restaura aqui, Senhor, homens que estavam, Senhor, magoados, chateados, tristes com os seus pais, que tiveram, Senhor, sofrimentos, que passaram por lutas, que até parece justo, mas que essa paternidade agressiva, ou essa paternidade omissa, tem tirado deles, ó Pai, a alegria, tiraram o foco, Senhor, fizeram tomar tantas decisões erradas. Restaura agora em nome de Jesus. Traga, Senhor, nova paternidade, Senhor, sobre a vida dos nossos pais, da nossa história, porque não depende se meu pai está vivo ou não, se isso aconteceu na vida dele ou não, é na minha vida, é na sua vida. É você que tem que declarar o perdão agora na vida do seu pai. É você que tem que declarar agora, para você ser curado e sarado, para que Deus possa restaurar a sua geração, a sua paternidade sendo restaurada sobre a vida dos seus filhos. Aleluia, Senhor, glorificado seja o seu nome, Pai. Um homem dentro de casa cuida e ama a sua esposa. Está na hora do homem se levantar para abençoar a vida da sua esposa. Quantos homens ainda dependentes emocionalmente, espiritualmente, da porção que a mulher recebe. Agora que homens se levantam com o poder de Deus, com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, com o conhecimento da palavra, para que sejam ministros nas suas casas, para que você interceda e ore pela vida da sua esposa, e que sejam constantes as suas orações. Pai, que o Senhor levante aqui homens, que sejam pais, que protegem os seus filhos, que ensinam a Tua palavra, porque nós sabemos que através da Tua palavra ensinada, plantada no coração, eles não vão se desviar, Pai, e nós confiamos nela. Por isso o Senhor usa a vida desses homens aqui, Senhor, para que sejam pais, heróis para os seus filhos, para que sejam pais, ó Pai, amorosos, e não rancorosos, não meninos, que eles não repitam mais as atitudes de meninos dentro da sua casa, mas que eles sejam agora pais equilibrados, presentes, ó Pai, em nome de Jesus. Repreendemos, ó Pai, esse espírito de omissão, Senhor, que tem tomado a vida dos homens, ó Pai, e agora a presença desses homens na vida dos seus filhos, no final de semana, à noite, durante o dia, Senhor, para que eles possam, Senhor, conhecer um pouquinho dessa paternidade maravilhosa do Senhor com as nossas vidas. Pai, rejeitamos em nome de Jesus o pecado, Senhor. Como meninos, ó Pai, pecamos, erramos, falhamos, mas como homens, ó Pai, queremos ser santos em nome de Jesus. E que a Tua santidade seja derramada nesta noite, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Declaramos o Teu senhorio, a Tua presença neste lugar. Consagramos as nossas vidas no Teu altar. E que sejamos transformados todos os dias, de meninos para homens, homens na estatura e na plenitude do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, muito obrigado. Que seja a presença e o poder de Deus, a doce presença do Espírito Santo e a graça de Jesus sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quando eu era menino,
pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Quando me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Foi uma decisão. E você foi chamado aqui nessa noite para se tornar um homem de verdade. Um homem segundo o coração de Deus. Mas é preciso tomar uma decisão. Deus usou a boca do seu filho para falar conosco. Há muitos homens feridos aqui, com atitudes de meninos. E você vai tomar uma decisão nessa noite. Chega. Acabou. Acabou a pornografia. Acabou a omissão. Acabou. Agora eu assumo uma postura de homem. De homem. E Deus vai te honrar. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Já foi orado, mas nós queremos interceder agora por você. Eu quero chamar agora toda a nossa equipe da torre. Vem aqui à frente, todos. E você saia do seu lugar enquanto cantamos essa canção agora. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui. E alguém vai orar com você, para você tomar essa decisão, selar diante de Deus. Que o Espírito Santo de Deus faça tudo novo na sua vida. Que você saia daqui, passe por aquela porta, um homem agora. Um homem. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha, que nós vamos interceder juntos. Pode vir. É com você. Você tem que falar assim, agora é comigo. Acabou? Acabou. Eu quero ser o homem que tu queres que eu seja. Senhor, eu quero ser o homem que tu queres que eu seja. Aqui está a minha vida, Senhor. E eu me consagro a ti nessa noite. Eu me consagro a ti. Pode se ajoelhar, isso mesmo. Pode vir, amados. Venham e se ajoelhem aqui na frente. Pode vir. Põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Sim, renova-me. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Renova, Senhor, faz tudo novo. Já não quero ser igual. Espírito Santo, vem, amado. Renova, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, opera milagres nessa noite. Espírito Santo, vai curando e libertando. Porque tudo que há, aleluia, dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amado. Vai, Senhor, curando, libertando, transformando vidas. Espírito Santo, cumpra o seu propósito, Senhor. Estamos aqui na tua presença para sermos mudados, transformados, renovados, cheios do teu Espírito, perdoados, limpos, purificados. Senhor, cumpra o seu propósito plenamente, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos por tua presença gloriosa, poderosa neste lugar. Te exaltamos, te glorificamos, Senhor, a ti toda honra, toda glória e toda adoração, por tudo que o Senhor está fazendo nessa noite. Esta é uma noite muito especial. Aqui, Senhor, nós fechamos um ciclo, Senhor. Deixamos de ser meninos, adolescentes, e vamos ser homens e homens de verdade, para a tua honra, aleluia, para a tua glória, Senhor. Homens de Deus, referência na casa, referência no trabalho. Um homem que ama a sua esposa, um homem que ama e cuida dos seus filhos, um homem sensível, um homem que ama. Te louvamos, Pai querido, te exaltamos, amado. A ti toda honra e glória e a nossa gratidão. Aleluia. Amém. Você pode se assentar um pouquinho? Wesley, como pastor titular dessa igreja, nós louvamos a Deus pela sua vida. Você pediu perdão e você está totalmente perdoado no poderoso nome de Jesus Cristo. Aqui fecha-se um ciclo e começa outro. Nós somos família, nós somos corpo. Essa casa é sua, meu irmão. Essa casa é sua, essa casa é nossa. Nós somos o reino de Deus. Amém? Vamos. Conselho presente aqui. Quero convidar o conselho agora aqui à frente. Eu sei que tem alguns presbíteros aqui, pastores. Subam aqui agora. Em nome de Jesus, nós estamos vivendo um momento muito especial. Essa igreja está numa transição. Essa igreja, ela tem um projeto de Deus extraordinário para essa cidade, para o Brasil e para o mundo. Nós somos uma igreja missionária. Nós estamos em todos os continentes. Sabiam disso? Nós estamos em todos os continentes. Nós somos mais de 60 projetos missionários. Nós temos um projeto maravilhoso nessa cidade, que chama Instituto Isis Bruder, que está transformando vidas, adolescentes, fazendo um trabalho maravilhoso que foi reconhecido pela ONU. Sabiam disso? E essa igreja, ela é a parceira principal. Investimos no ano R$300 mil lá. Então, amados, essa igreja, Deus tem um projeto grande, muito grande,
Nós ganhamos um espaço, Deus nos deu um espaço, compramos à vista, 19 milhões, e agora agora é a reforma. Precisamos de 17 milhões para a primeira fase da reforma, para um projeto de uma igreja de criança, para a igreja da criança, para 500 crianças. Um espaço na nave de 1.800 pessoas. Um lugar lindo e maravilhoso para gerações. Para gerações. Para alcançarmos vidas. Não é para nome. Não é para status nosso, não é. Ok? Porque nós somos servos. A gente não precisa de reconhecimento. Mas é para a glória de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa noite é muito especial. O Senhor planejou essa noite para fechar ciclos nas trevas, no mundo espiritual. Porque Deus honra a unidade. Quando há unidade, ali há paz, ali há harmonia, ali há a presença de Deus, ali há vida. Salmo 133. Oh, quão bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e desce sobre as suas vestes. O óleo é a referência sobre o Espírito Santo. Então, conselho. Nós vamos agora orar por este irmão querido. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Sim, pode se ajoelhar. Ô Márcio, você pode orar, querido? Senhor, te louvamos, te bendizemos por esse momento tão especial nas nossas vidas, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a vida do reverendo Wesley, Senhor Jesus. Que o Senhor feche esse novo ciclo no seu coração e ele seja um novo servo daqui em diante, Senhor Jesus, com o seu coração leve, com a sua vida tranquila, Pai, e que ele possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor um dia o chamou para esse ministério, Senhor. Que ele seja um servo fiel, abençoador, que ele seja instrumento para proclamar a Tua palavra, estar adiante de tantos desafios que o Senhor tem colocado na sua vida ministerial, que ele seja um modelo na sua casa, como esposo, como pai, que seja um novo homem agora, um referencial para os seus filhos, referencial para a sua esposa, Pai. Nós assim o abençoamos e o perdão faz novo sentido nas nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso, nós declaramos o perdão sobre a vida do Wesley, Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, queremos caminhar em unidade, para que possamos avançar e seu nome seja glorificado em todo o tempo. Nós assim declaramos e nós perdoamos e nós o abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Somos corpo, assim bem ajustado, cante, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, expressando de ti. Precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença, a unidade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, seja derramado copiosamente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o povo de Deus aqui, e que sejamos cheios do amor e da graça de Deus. Amém? Deus abençoe.